Olá, estudante! Seja bem-vindo ao videocase da unidade número 1 da disciplina Tecnologia e Sociedade da Informação. Nesse vídeo, eu irei tratar especificamente a respeito de um tema inerente à nossa unidade número 1, que é sobre o Big Data, trazendo maiores detalhes para vocês a respeito desse tema em específico. Então, o que é esse Big Data? Se a gente fosse traduzir de forma literal, certo? Por português, Big Data significa um conjunto, um grande volume de dados. Esse grande volume de dados, eles são captados por meio de softwares específicos. Há empresas de tecnologias que trabalham especificamente com isso, para coletar esses dados. E de onde esses dados eles são coletados? Principalmente por meio da internet, tá? Então, essas empresas realizam a captação desses dados, né, dessa atividade das pessoas na internet, e muitas vezes realizam a venda desses dados para empresas, tá certo? Isso seria de forma geral. Mas por que, né, é importante essas empresas constituir esses bancos de dados, né, esse Big Data? Por quê? Porque as empresas, elas, né, lá no seu dia a dia, nas atividades empresariais, elas têm que tomar algumas decisões que são arriscadas. Como, por exemplo, inserir um novo produto, um novo serviço no mercado. Para realizar isso de forma mais segura, de forma mais precisa, digamos assim, elas precisam, então, conhecer os seus clientes. O que os seus clientes demandam, o que os seus clientes eles preferem, quais as necessidades do mercado, tendo em vista que existem hoje diversas empresas ali presentes no mercado, de que forma que eu posso me diferenciar, de forma que eu posso obter sucesso ali no meu ramo de atuação. Então, para essas empresas, o Big Data é utilizado nesse sentido, para que elas possam conhecer os clientes, que elas possam entender, então, o comportamento dessas pessoas e, então, que elas possam prever ali um comportamento, um gosto, algo nesse sentido, tá? Então, um exemplo seria, por exemplo, uma empresa que ela está ali numa fase inicial ali de elaboração, de formulação do seu produto, e ela tem que decidir algumas coisas, por exemplo, qual que vai ser a minha população foco? Né? Vão ser crianças, vão ser jovens adultos, adolescentes, qual que é a faixa de idade, vão ser idosos, ou não, vão ser pets, vão ser outros animais, sabe? Nesse sentido de efetivamente conhecer, né? E nesse sentido conhecer efetivamente o que essas pessoas gostariam, quais são essas necessidades dessas pessoas, e para isso, então, tomar decisões de formulação de produtos, de que forma da embalagem, de que forma que esse produto ele vai ser disponibilizado no mercado, ou por meio de uma loja física, ou por meio de uma loja virtual, né, que hoje em dia já está em alta. Então, por exemplo, uma empresa que ela tem foco em pessoas idosas, né, produtos para pessoas maiores de 60 anos. Essas pessoas, elas utilizam a rede social, qual que é o comportamento, utilizam a internet, né? Qual que é o comportamento dessas pessoas? Quais são as necessidades dessas pessoas? Então, essas decisões, elas são difíceis para as empresas. Então, elas utilizam desse Big Data, né, esse conjunto de dados, para traçar o perfil das pessoas. Tá. Então, essas empresas, elas utilizam de tecnologias, de softwares para captar isso, para traçar esses dados. Tá? Mas de que forma que elas fazem isso? Pela atividade das pessoas na internet, tá certo? De que forma que essas pessoas, elas utilizam as redes sociais, quais são as buscas dessas pessoas nas redes sociais, os termos de busca, as visitas na web, quais produtos elas procuram, quais temas são interessantes para elas, e não só na internet também, a gente pode trazer isso também para os celulares, para os smartphones, que também têm acesso à internet, tá certo?
É difícil hoje dizer alguém que não tem, né, um smartphone, não tem um notebook, não tem um tablet com acesso à internet. Então, essas empresas, elas fazem a captação de toda essa atividade dessas pessoas na internet, onde elas visitaram por meio do localizador ali do aparelho, das visitas delas na web, o que ela busca, quais são os interesses delas, em diversas fontes ali que estão disponíveis de forma online, né? Desde quando eu reinicio ali o meu aparelho, o meu notebook, o meu computador, eu estou e tenho acesso à internet, né? As empresas, elas possuem esses dados, possuem acesso por meio desses softwares, como eu comentei com vocês, elas podem então ter acesso a toda essa atividade. E essa atividade, elas fazem a venda, né? Fazem a reunião dessas atividades, né? Imagine milhões de pessoas que possuem uma atividade na internet, que possuem smartphones, que possuem computadores, então elas reúnem tudo isso para traçar perfis, e isso realmente esse conjunto de dados ali requer todo um processamento desses dados, um tratamento desses dados, porque imagina, um grande volume de dados, né? E de que forma que elas podem processar isso de forma sistematizada e até também manter isso de forma armazenar, né, efetivamente esses dados.